Boa tarde a todos, meu nome é Elisa. O tema da nossa palestra, da nossa conversa aqui é Bezerra de Menezes e o Espiritismo no Brasil. Agora nessa nova modalidade, né, em que fomos todos chamados a nos adaptarmos, fazer uma palestra, um bate-papo nesse formato online. Então vamos aí nos adaptando, né, com as novas demandas e as novas necessidades de acordo com o momento. Bem, para falar de Dr. Bezerra de Menezes, figura extremamente conhecida, né, de todos os espíritas, muito conhecido no movimento espírito, conhecido como o médico dos pobres, conhecido como o Kardec brasileiro. O material disponível para conhecer a história e a vida de Dr. Bezerra, ele é imenso, né? Em livros publicados, na internet. Então, detalhes em termos de datas e acontecimentos estão disponíveis para todos. O intuito aqui hoje é não só a gente reverenciar o Dr. Bezerra, falando da vida dele, falando de como foi a sua trajetória dentro do Espiritismo, porque nesse mês de agosto comemora-se o aniversário, né? Dr. Bezerra nasceu no dia 29 de agosto, então é um mês que as casas se dedicam a relembrar a sua passagem pelo Brasil e tudo que ele fez e continua fazendo. Mas o que eu ia dizendo é que tem uma discreta pretensão aqui de que conforme formos conversando e falando sobre o Dr. Bezerra, que as coisas que eu li e que quero contar para vocês possam nos inspirar, né? Nos inspirar na nossa vida cotidiana, nos inspirar no nosso dia a dia, as suas passagens, as suas falas, os seus atos, para que a gente possa trazer, na medida do possível, na medida que possamos, as suas atitudes como inspiração para a nossa vida. Então nós vamos começar voltando um pouco no tempo, assim, um pouco muito, né? Lá para o século XIII, século XIV, quando Jesus, em visita à Terra, decide transplantar a árvore do seu evangelho da Palestina para a terra do Cruzeiro, para o Brasil. E para isso ele convoca Ismael para cuidar desse projeto, dessa missão, né? Incumbe Ismael de fazer isso. Toda essa trajetória, esse acontecimento, ele vai ser narrado, é narrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, né? E então, dentro desse planejamento, chega num ponto em que Ismael convoca uma reunião com todas as equipes espirituais que estavam fazendo parte desse projeto. E nessa reunião ele fala então que agora era o momento, aí já era século XIX, de preparar a chegada do Consolador para a terra do Cruzeiro. Já era tempo do Consolador, ou seja, do Espiritismo, chegar no Brasil. E nessa reunião ele conta então que eles precisariam planejar agora, trabalhar nesses 100 anos, para que os próximos 100 anos se dessem de forma mais tranquila. Então, isso está no capítulo 22 da obra, a narrativa é muito bonita e, resumidamente, ele fala das dificuldades que vão acontecer, conforme ele narra ali, a gente entende que está falando da Primeira e da Segunda Guerra Mundial,
então que o Espiritismo viria para consolar esses corações e viria para ajudar na reconstrução do mundo novo, mas no sentido não da parte física ou da parte estrutural do mundo, mas um novo mundo de valores e conceitos e considerações. E aí, no meio dessa reunião, onde estavam ali espíritos que até já estavam encarnados no Brasil, em outras partes do mundo, e que faziam parte desse projeto, né? Ele se dirige a uma pessoa. E eu vou ler o trecho da obra aqui, porque acho que fica mais fidedigno e vocês vão poder sentir assim a intensidade das palavras, né? Então Ismael diz assim, aí na reunião: encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E a pessoa a quem Ismael se dirige nessa fala era Dr. Bezerra de Menezes, que vem então a reencarnar no dia 29 de agosto de 1831, numa que não era cidade ainda, chamada Riacho do Sangue, no Ceará. Então, Dr. Bezerra nasce numa família católica, numa família de posses. O pai dele era político, era tenente-coronel da Guarda Nacional, tinha também fazendas e ele tinha vários irmãos. Quando, por essa condição política, por esse cargo político do seu pai, eles passam por um momento onde eles precisam se retirar do Ceará, então vão se asilar no Rio Grande do Norte e lá passam uma temporada, depois podendo voltar. Contam as narrativas que o pai de Dr. Bezerra era uma pessoa muito bondosa, que ajudava a todos e que por conta disso também, entre outras situações de negócios, ele ficou sem dinheiro, ele ficou pobre, tendo ficado com os seus bens, mas como administrador, porque teve que colocar os seus bens para pagar as suas dívidas. E Bezerra de Menezes se destaca desde sempre como uma criança muito inteligente, que foi para a escola e aprendeu tudo muito rápido. Nessa época em que estava no Rio Grande do Norte, ele aprende latim. Cerca de 2 anos após ter contato com o latim, já tinha condições de substituir o seu professor, ajudando os colegas. E então os professores mesmo elogiavam e falavam para os pais que ele era uma criança muito inteligente. E ele também, desde cedo, mostra uma vontade de fazer medicina. Mas, naquela época, a Faculdade de Medicina existia apenas no Rio de Janeiro. E quando ele chega na idade de poder pensar realmente na faculdade, a sua família já não tinha mais condições de enviá-lo e custeá-lo para fazer a faculdade no Rio de Janeiro. Mas ele permanece com esse intuito, com essa vontade, e aí então seus familiares se reúnem e fazem ali uma cotização para ajudar com a questão financeira, e ele vai para o Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro com 19 anos
e vai fazer a faculdade. O dinheiro que ele recebeu da família acaba custeando a viagem e sobra um pouquinho ainda para ele passar uns dias. Ele entra na faculdade e passa para se manter na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, ele passa a dar aulas particulares. E aí entra uma história bem conhecida, mas eu vou falar também aqui de novo, porque vamos dizer assim que seja uma das histórias mais conhecidas do Dr. Bezerra, que ele morava numa pensão e estava nos dias de pagar as suas despesas nessa pensão e ele não tinha dinheiro, não tinha como honrar ali o compromisso com o dono da pensão. E aborrecido e pensando como faria, está lá no seu quarto e bate à porta um moço que diz que veio procurá-lo para ter aulas de matemática. Num primeiro momento, o Dr. Bezerra estranha porque, puxa, não era a matéria favorita, não era o que ele mais gostaria de fazer, de dar a aula, né? E aí fica meio sem jeito, mas também pensa que estava precisando de algo para poder pagar a pensão. E enquanto ele pensa isso, o moço já tira o dinheiro para entregar. E ele fala, não, depois você me paga, né? Eu preciso me preparar, preciso essa matéria específica que você quer, eu preciso ainda me preparar para poder te dar as aulas, aí depois você paga. E o moço argumenta com ele que não, por favor, receba o dinheiro, porque isso é da parte da mesada do meu pai, se eu não lhe pagar, depois eu posso gastar com outra coisa e não vou ter para aula. E insiste, ele estava precisando e ele aceita. Aí o Dr. Bezerra vai para bibliotecas, vai atrás de livros e vai se preparar para a aula e espera o aluno para o dia combinado. E o aluno não chega, não foi no dia combinado, não foi no outro dia, nunca foi, né? E ele pôde ali arcar com o seu compromisso. Eu queria fazer uma observação em relação a essa... Quando Bezerra entra na faculdade de medicina, que foi no ano de 1850 aproximadamente, às vezes a gente, quando vai olhando a biografia dele, tem uma variação de um ano ou outro, de uma obra ou de coisas que a gente possa ver na internet, mas aproximadamente a data é essa, 19 anos em 1850, né? Então, quando ele entra na faculdade de medicina, as ideias do espiritismo já estavam no Brasil, né? Já tinham chegado ao Brasil e também nessa época José Bonifácio de Andrade Silva, né, que também era um médico, já mantinha relação e já tinha conhecimento, já se interessava pela homeopatia. Estou contando isso porque depois nós vamos linkar esses dados, né? Então ele faz a faculdade de medicina brilhantemente e o comentário e o que dizem os seus biógrafos é que ele já era médico, né? Porque quando ele atendia os pacientes durante a faculdade, ele cuidava não só do corpo, mas cuidava também da alma das pessoas. E isso foi ganhando a simpatia dos seus professores, especialmente de um que era chefe médico no exército. Então, assim que Bezerra se formou, ele foi convidado a integrar o corpo de saúde do exército, onde ele entrou como um tenente cirurgião. E essa época, então, lhe deu uma certa folga, uma certa tranquilidade financeira. Então, ele pôde ficar mais tranquilo em relação aos seus recursos. E estando assim mais tranquilo, foi também logo após estar no exército, mais ou menos já acho que com 2 anos, estando na carreira militar, que ele conheceu a dona Maria Cândida, com quem se casou. E teve 2 filhos. Estando no exército, né, estando formado, ele atendia as pessoas, né? Então ele montou dividia um consultório com um amigo que tinha mais condições, montou um consultório no centro da cidade
e ele atendia ali também. Mas o número de pessoas que ia até a sua casa procurando atendimento era muito grande. E na maioria deles, pessoas que não tinham condições de pagar. E ele atendia a todos. Ele não só atendia, como ele também ajudava essas pessoas em relação a recursos para que elas pudessem comprar os medicamentos, para que elas pudessem comprar comida. E assim ele ia. O consultório do centro da cidade não tinha tanto movimento quanto a sua própria casa, onde muitos o procuravam. E ele era uma pessoa muito culta, né? Lia muito, então tinha contato com muitas filosofias. E isso lhe causava uma certa inquietação. A família a família na qual ele nasceu era católica, portanto ele era católico, mas lia de tudo, conhecia tudo. E nessa época, quando se casa com Dona Maria Cândida, ele também exercia a função de jornalista, escrevia artigos para vários importantes jornais do país, né? Escrevia muito bem, se colocava muito bem. E aqui tem um outro caso, assim, uma outra descrição bonita dele. Esses casos, assim, que a gente vai falando um ou outro aqui, eles estão naquele livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Bezerra de Menezes. É um livro gostoso, assim, que tem vários casos e a gente vai lendo e vai se inspirando. Então, um outro caso acontece nessa época, que até o autor coloca o título do caso assim, A Música Mais Linda. Então ele encontra com um amigo e o amigo diz assim: puxa, faz tempo que eu não te vejo, você não tem ido à companhia lírica, a temporada tá ótima, tá linda, tá brilhante, as músicas são lindas. E aí ele fala: puxa, não tenho tido tempo, meus pacientes, meus doentes não me dão tempo para que eu possa ir assistir aos concertos, né? E aí o amigo diz assim: puxa, mas aí você está perdendo de ver essa harmonia lírica tão linda. Desse jeito você vai ficar embrutecido. E a resposta dele é linda, né? Então a resposta dele é assim: que não seria bem assim, porque o trabalho dele com os doentes lhe trazia a vantagem de ouvir a harmonia dos corações, as harmonias dos corações, que é a música mais linda do mundo. Então ele gostava sim da música, gostava de ir nessa temporada, mas que as harmonias dos corações eram para ele as músicas mais lindas. E aí, seguindo no curso da biografia dele, ele entra na política. Então ele já era uma pessoa conhecida, ele, né, por fazer esse trabalho social, porque atendia muita gente, era muito conhecido, então ele foi convidado para entrar na política pelo Partido Liberal. Aqui cabe um parênteses que diz que um dos conselhos que o pai lhe deu era para que ele nunca se metesse com a política, que ele não entrasse na política. E ele, pensando que ele poderia ser útil, que ele poderia ajudar, então ajudar mais, né, a população, as pessoas carentes, ele entra na política. E ali ele é vereador 2 vezes e é deputado provincial uma vez. Então vai um curso grande da vida dele. Teve um período em que ele não se candidatou e depois voltou, mas o período todo dele de envolvimento com a política passa cerca de 25 anos. Ele já naquela época, 1861, quando ele entrou na política, ele tinha 30 anos, já tinha preocupações com o meio ambiente, ele era um abolicionista. Então, em 1869, ele escreve um artigo que causou bastante repercussão, que teve bastante repercussão, e o título foi, olha que interessante, A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Nesse meio tempo da vida dele na política, ele entrou na política, como eu disse, em 1861. Em 1863, a esposa falece, Dona Maria Cândida.
de um problema grave, faleceu rapidamente após o acontecido, o diagnóstico, e deixa 2 filhos, um de 3 e um de 1 ano, né, crianças pequenas. A partir daí, a irmã dela, cunhada de Bezerra, então, passa a cuidar dessas crianças na casa dele mesmo, para auxiliá-lo. Depois, mais para frente, ele se torna um administrador. Na verdade, ele foi sócio fundador da Companhia Estrada de Ferro Macaé Santos. E essa foi uma outra época onde ele obteve recursos, né? Assim, se tornou mesmo um homem rico. Continuava a atender os seus doentes, continuava a atender as pessoas que precisavam, sem cobrar, auxiliando e confortando. E aí, para a gente andar um pouquinho mais, lógico que tudo isso é recheado de detalhes, de situações e acontecimentos. Então, a gente chega agora no ano de 1875, quando o Bezerra já tinha 44 anos, e foi quando ele teve efetivamente contato com a doutrina espírita. Lógico que ele conhecia, né? Como disse, era um homem culto, sabia do que estava acontecendo no mundo, mas foi quando ele ganhou de um amigo seu médico, que foi a pessoa quem traduziu o Livro dos Espíritos para o português, e o livro ainda estava no prelo, né? Ainda estava assim para ser publicado, e o amigo deu um exemplar para o Bezerra. E aí ele tem uma narrativa bonita, tem também nesse livro do Ramiro Gama, aonde ele conta assim, que o amigo deu o livro para ele no centro da cidade, estava no centro, e ele ia pegar o bonde para ir para casa, era uma distância onde ele levaria cerca de 1 hora de bonde para ir. E aí ele, com o livro na mão, sentou para ir para casa no bonde e pensou assim, puxa, eu não vou para o inferno se eu ler isso daqui. E começou a ler. E foi ficando surpreso de ver que tudo que estava escrito ali não era novidade para ele, como ele conta assim, com as palavras dele, não era novidade para o meu espírito, embora eu nunca tivesse lido, embora eu nunca tivesse tido contato com o espiritismo. Então ele brinca e diz assim que será que eu era um espírita inconsciente ou um espírita de nascença, porque tudo aquilo fazia muito sentido para ele. E aqui é um outro ponto interessante na narrativa da vida do Bezerra de Menezes, porque muitos de nós, quando temos o contato com a doutrina espírita, acaba acontecendo isso, né? A gente tem a impressão de, puxa, mas isso aqui, nossa, isso faz total sentido para mim, isso aqui eu já sabia, ou então isso aqui eu já vivia e não sabia que aquilo era a doutrina espírita. Então esse foi o primeiro contato dele com a doutrina espírita. Então 1875. Em 1876, um ano depois, é quando surge a primeira sociedade espírita na cidade do Rio de Janeiro. Só para a gente ir aí fazendo uma cronologia dos acontecimentos. Em 1883, né, alguns anos depois, Augusto Elias da Silva, eu vou dando uma olhadinha aqui na minha cola para não perder os nomes, né? Então, Augusto Elias da Silva começa a publicar a revista O Reformador, que tinha o objetivo de colocar os ensinamentos espíritas. Mas naquela época, e aí ele, ao instituir a revista O Reformador, ele procura colaboradores, e uma das pessoas a quem ele vai procurar e convidar também para colaborar com a revista é o Bezerra de Menezes, que passa a escrever também na revista O Reformador. No entanto, naquele momento, no movimento espírita, era um momento onde havia uma grande dispersão. Então os espíritas estavam dispersos, segmentados em 2 lados, né? Então eram os místicos e os cientificistas.
Os místicos eram aqueles espíritas em que acreditavam na questão e valorizavam mais a questão religiosa da doutrina espírita. Os cientificistas eram os que não levavam em conta essa questão religiosa, mas sim a questão filosófica e científica, e que era uma característica do espiritismo nessa época na Europa, né, muito mais preocupado com entender e estudar os fenômenos do que com a questão religiosa. E Bezerra de Menezes, desde o princípio, isso não era o que ele acreditava, não era o que ele vinha até, não era sua filosofia de vida até então, né? Porque ele, antes de ser espírita, ele já trabalhava e assistia aos pobres e ajudava as pessoas, todo mundo que procurava. Então, ele acreditava que não dava para ter uma fé que não fosse religiosa, que não envolvesse o cuidado com o próximo também. E aí muita coisa vai acontecendo. Em 1884, esse grupo, eram 12 pessoas que colaboravam com a revista O Consolador, o Reformador, desculpe. Esse grupo de pessoas se reúne para tentar organizar isso, para tentar ver como poderiam fazer. E então decidem criar uma instituição que fosse de uma ideologia neutra, e é onde então é criada a Federação Espírita Brasileira. E aí Bezerra participa, né, da fundação, não se acha em condição de ser presidente, nada disso, colabora. E nessa época da fundação da Federação Espírita Brasileira, que tinha então esse objetivo de unir esses dois lados do movimento espírita, porque existiam já várias casas espíritas, várias sociedades espíritas, mas cada uma agindo e trabalhando ao seu modo, e logicamente que achando que o seu modo era melhor do que o outro, né? Então, o intuito da instituição era fazer uma coesão, uma união de todas essas casas espíritas. E aí ele, numa dessas conversas, coloca uma frase, eu vou ler aqui também, que foi muito perspicaz, assim, completamente assertiva para o momento, né? Então ele diz assim, olha: solidários seremos união, separados um dos outros seremos pontos de vista, e juntos alcançaremos a realização do nosso propósito. Então, com essa ideia, né, de união de todos sobre os três pontos, os três pilares da doutrina espírita, né? Ciência, filosofia e religião. Aí, passado mais um tempo, já em 1886, é o momento em que ele se declara espírita. Isso foi um acontecimento também, e num discurso muito bonito, num auditório que contava com cerca de 1.500, 2.000 pessoas, ele no púlpito se declara espírita. O que parece uma coisa assim não tão relevante, né, se a gente pensar no século XXI, mas naquela ocasião, no século XIX, isso era um grande ato, assim, de não só de coragem, mas de se colocar mesmo. A partir daquele momento ele se colocava à disposição publicamente, né, com toda a sua inteligência, sua bagagem e sua boa vontade para a doutrina espírita. Ele foi aplaudido por muitos, mas também foi rechaçado por tantos outros. E aí as coisas assim começam a mudar um pouco, mas ele manteve a sua posição, a sua postura, né? E tem até um fato onde o irmão dele, que era o diretor do colégio no Ceará, uma pessoa, um dos irmãos, né? Até ele manda uma carta e mostrando seu desconforto com essa postura dele de ter se declarado espírita, né? Em 1889, quando ele já tinha 58 anos, ele assume a presidência da Federação Espírita Brasileira.
as diferenças entre os grupos, entre as ideias do movimento espírita era grande, não havia tido sucesso com isso. E antes dele assumir, 2 presidentes da federação anteriores deixaram o cargo porque não tinham condições de, não se achavam, tentaram e não conseguiram resolver, não desistiram, assim, não se animaram em continuar no cargo e Bezerra então assume a presidência da FEB, né? E sempre com essa ideia de apaziguar as diferenças, de acalmar os ânimos. E aí a gente lê também nas narrativas de que existia uma ausência de pregadores espíritas, de palestrantes espíritas. E aí, na ausência de pregadores ou de palestrantes, ele mesmo resolveu então fazer isso. Então ele não ia só na sede da federação, mas ele ia em outras casas onde ele fazia palestra, onde ele conversava, sempre procurando fazer um alinhamento de ideias, né? Sempre procurando trazer esses grupos mais para perto. E ele instituiu a escola de médiuns. Aí tem um dado interessante que quando ele fundou a escola de médiuns, não apareceram alunos exatamente para a escola de médiuns, mas se inscreveram vários professores para a escola de médiuns. Um outro ponto também que ele fez logo nessa primeira gestão foi instituir o serviço filantrópico, que atraiu também muitas pessoas. Organizou uma sessão semanal para estudo do Livro dos Espíritos. E aqui tem uma passagem também muito bonita, que num dia de reunião lá na federação, então ele estava saindo do anfiteatro, da sala, e vê uma pessoa sentada com um semblante aborrecido, abatido, e olha para a pessoa. Era um moço, o moço olha para ele, ele vai em direção ao moço, e o moço fala: Dr. Bezerra, eu estou numa situação muito difícil, eu não tenho o que dar para minha família, eu estou sem trabalho, o senhor pode me ajudar, né? E aí o Dr. Bezerra põe a mão assim nos bolsos, procurando por algo para poder dar para ele, e não encontra nada. Ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada para dar ali. E ele olha para o moço e pergunta assim: você acredita em Deus? Você acredita em Maria, mãe de Jesus? E o moço fala: sim, acredito. Aí ele abraça o moço e fala assim: então receba esse abraço em nome de Maria. E quando você chegar na sua casa, você abrace seus filhos, abrace sua esposa. E foi o que ele pôde fazer, foi o que ele pôde dar, foi como ele achou que poderia colaborar com essa pessoa. E o moço foi embora. Uma semana depois, o moço volta com um outro semblante, um outro ânimo, um outro jeito, e diz: o abraço que o senhor me deu foi milagroso. Eu cheguei na minha casa, eu abracei minha esposa, eu abracei meus filhos, e tudo mudou. No outro dia eu arrumei um emprego e está tudo bem. Então a gente fica assim também comovido, né, de ver assim o quanto que essa amorosidade exalando, né, pelos olhos, pelo abraço, o quanto que isso pode ser significativo, revigorante na questão do ânimo para essa pessoa também, né? Eu estou aqui me apertando com o tempo, mas eu vou dar uma corrida aqui para que a gente possa conversar tudo. Então, ele assume a Federação Espírita em 1889 e ele tinha essa ideia de que a parte da religião ela precisava também fazer constar do que era o movimento espírita. Mas assim, com muita dificuldade, né? Ele vai tentando fazer isso e chega num ponto em que ele fica isolado com a sua ideia. Tanta as dissensões, tanta esse movimento truncado, né?
Em 1890 entra um novo Código Civil, aonde essa nova forma de regime, né, aí a gente já estava na República, convivia com um receio de conspiração, né, contra o novo regime. E aí a revista O Reformador ela foi suspensa, eram proibidas qualquer associação, qualquer reunião de pessoas, sendo espíritas ou não, eram proibidas, porque era esse receio de conspiração, né, contra o regime. E com muitas casas foram fechadas, né, na verdade, em 1893, todas as casas espíritas foram fechadas. E com isso, elas se uniram, né, então, naquela nomenclatura, os místicos e os cientificistas se uniram, se organizaram para enviar um documento constituinte para tentar reverter essa situação. E aí, em 1894, a Federação Espírita, então, é restaurada. A revista O Reformador volta a ser editada, mas as desavenças e as diferenças no ponto de vista dos espíritas continuam, né? E aí, em 1894, Bezerra é convidado a retomar a presidência da FEB. Aí ele já tinha 64 anos. Então, quando uma parcela da diretoria vai até sua casa e o convida, explica a situação, que as diferenças, as dissidências eram grandes e que somente uma pessoa como ele teria a capacidade para fazer isso. Ele, num primeiro momento, não dá a resposta, nem aceita e nem recusa o convite. Ele apenas diz que vai pensar. E entra aqui uma parte interessante da narrativa dele, que a gente também pode ver assim a narrativa na íntegra nesses livros que eu citei, ou nas fontes, mesmo na internet tem muita coisa. Ele ia acho que às sextas-feiras ele ia para a sua reunião, onde ele era o dirigente da reunião. E ele vai para a reunião, estava abatido, estava aborrecido, as pessoas sentem que ele estava assim um tanto emocionado. E na hora da parte evangélica, que era de costume ele fazer, ele muito emocionado, ele conta o convite que ele havia recebido e fala também assim do seu desânimo, da sua falta de vontade de fazer isso, porque eram muito diferentes, eles pensavam todos muito diferentes e ele achava que essa parte da religião e que era para ser todos uma coisa só, que eram para trabalhar todos sob esses três aspectos, que era a doutrina espírita. Então, que ele estava assim, sem saber o que fazer. E aí ele se coloca à disposição da espiritualidade no trabalho, aguardando da espiritualidade uma orientação. E diz ainda que o que lhe fosse orientado ali, ele faria, né? E aí vem uma psicofonia, que foi do Santo Agostinho, e que diz que ele deveria sim aceitar o convite e que ele iria, e que ele seria amparado também pela espiritualidade para reunir a família espírita no Brasil, para reunir esses grupos. Então ele vai e assume a presidência da federação novamente e trabalha. Então a gente, deixa eu pegar aqui, então a gente vê que aí ele já tinha, né, como eu disse, ele estava com 64 anos e é quando ele, se a gente for pensar numa questão de missão, de propósito, assim como a gente viu lá no século, era século XVI, né, século XVII, quando isso já estava sendo delineado, né? Então, quando ele veio, quando ele reencarnou, ele já tinha essa missão. E aí ele desenvolve todo o seu
toda a sua habilidade, vai com todo o seu jeito para conseguir essa unificação do movimento espírita, e depois vem a falecer em 1900. Eu estou aqui passando muito do tempo, mas eu queria ressaltar alguns pontos, né, em relação a essa vivência, essa colaboração de Bezerra de Menezes na nossa vida, né. Veja bem, ele até antes de se tornar um espírita, ele já tinha um comportamento, conforme nós lemos e aprendemos, né, com as obras de Kardec, né. A vida, as pessoas, para ele, era toda uma grande família, né? Para ele não fazia diferença que fosse o filho dele que estivesse precisando de cuidado ou fosse o filho do outro que ele procurasse para atendimento. Então tem o caso onde ele deu até o anel de formatura, né, para a mãe que não precisava, que não podia comprar a medicação e o alimento para a criança. Então o que ele podia, ele ajudava. E eu penso que essa seja a grande inspiração que Bezerra de Menezes nos deixa, e que é uma inspiração diária. Não digo que seja para a gente alcançar efetivamente hoje, amanhã ou a semana que vem exatamente o que ele fazia, não, não é isso. Mas assim, o jeito com que ele lidava com as pessoas, o jeito com que ele se colocava, né, o seu olhar que tratava, o seu olhar que cuidava, aquela empatia máxima que está presente em todos os textos que falam de Bezerra de Menezes. E não é porque ele era médico, não é isso, é porque ele era uma pessoa destituída de um ego grande, de um ego inflado. Então ele não era mais importante que ninguém, né? Ele se colocava na condição de igualdade, ele se apequenava, ele se sentia pequeno, ele se sentia igual, ele se sentia à altura de ajudar qualquer pessoa, porque ele era igual. Da mesma forma que ele precisava de algo, o outro também precisava. Então, o apego material, as ilusões, às vezes a gente fica correndo atrás de coisas que no fundo não tem o menor significado, né? Que apenas nos tiram da rota, nos consomem o tempo. Então, a humildade, não se achava o centro do universo, né? A gente às vezes tem comportamentos, às vezes a gente se sente mesmo mais importante, mas como? Mas por que falou assim comigo? Mas e por que foi assim? Por que fez assim comigo, né? E não tinha isso, né? Ele se colocava numa situação empática, numa situação de igualdade, e tinha sim as suas dificuldades, tinha sim as suas vontades, os seus quereres. Então tem até uma história, vou falar mais rapidinho, em que ia ter uma festa da família e ele sabia que indo nessa festa encontraria com uma prima, uma pessoa a quem ele tinha um carinho especial, assim, tinha outras intenções, mas não queria se apresentar de qualquer jeito nessa festa, mas também não tinha dinheiro para uma roupa nova. E aí ele foi atrás do alfaiate que costumava ajudá-lo até com essas questões de dinheiro quando ele precisava, e ele chega lá para ver se o alfaiate podia fazer uma roupa nova para ele, e o alfaiate não estava, tinha viajado. E aí ele não tinha como pedir. Então ele não foi na festa, porque ele não tinha uma roupa nova para se apresentar diante da moça. Quer dizer, uma preocupação, uma situação de um jovem normal, de uma pessoa comum. Então ele teve filhos, ele teve família, ele perdeu a mulher, ele teve problemas com os filhos, ele teve problema financeiro, né? Ele teve pessoas que não o aplaudiram, pessoas que não o apoiaram, e ele continuou fazendo, né? Então na época em que houve muita que estava mais acirrada essa dissidência dentro da FEB, ele se afastou do movimento espírita e ele foi continuar a atender os seus doentes, aos seus pobres, porque ele achava que aquilo era mais significativo. Então, assim, que a gente possa se inspirar na narrativa da história de Bezerra de Menezes, e eu convido vocês a lerem mais, né? Nesse sentido, da gente, de nos colocarmos com o nosso ego
menor, né? De nos colocarmos com o nosso eu menos inflado. E assim a gente vai conseguir ser mais verdadeiro e estar mais próximo de qualquer pessoa, sem esperar, sem ter expectativa de nos comportarmos como bonitinhos ou queridinhos ou certinhos. Eu vou aqui ler um último trecho aqui, um último texto. Gostaria de ler o texto inteiro, mas acho que vai ficar muito grande. Então, esse texto aqui, olha, ele está no livro Momentos de Ouro, que foi psicografado por Chico Xavier, e são diversos espíritos. Esse texto, especialmente, foi do irmão X, e o título é A Diferença. Então, era uma reunião, e já estava no final da reunião, e era o Bezerra de Menezes que estava com a palavra, que estava no púlpito, e aí um confrade vira e fala assim para ele, que não concordava com tanta máscara que ele via no ambiente espírita, né? Então ele fala assim, essa pessoa que interpela o Bezerra, fala assim: eu falo contra mim mesmo. Eu posso por acaso dizer que eu sou espírita cristão? Eu vejo-me fustigado por egoísmo e por intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição me seguem constantemente. Quer dizer, a pessoa estava ali colocando tudo que ela via de certas inabilidades, vamos colocar assim. Aí ele diz assim: eu posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Aí Bezerra responde: eu também. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Aí a pessoa, mas como? Como assim, né? Tem tudo isso e diz que é espírita, né? Sim, perfeitamente. Aí Bezerra responde: todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de eu ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que eu sou cristão e sou espírita, eu faço força para fugir de todas elas. E sorrindo, ainda diz assim para o moço: como você vê, há muita diferença. Então, que possamos ter uma boa semana, um bom dia. Muito obrigada. Fiquem com Deus.